Vamos continuar as meditações que estamos fazendo, as leituras na carta aos Efésios. Estamos no capítulo 3. Hoje vamos ver um pouco do versículo 7 até o versículo 10. Vamos ouvir a leitura com carinho, a leitura da palavra, e deixar que Deus fale a sua palavra aos nossos corações. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que o Espírito Divino, o Espírito Santo, revele a palavra de Deus aos nossos corações. Paulo diz aí no início do versículo 7, do qual fui constituído ministro, do qual está se referindo ao Evangelho citado no finalzinho do versículo 6. Você pode ler também o versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. É do Evangelho que Paulo está falando. É desse Evangelho que ele foi feito ministro por Deus. Vimos na meditação anterior que o apóstolo Paulo ganhou uma revelação do Evangelho, que é chamado no versículo 8 do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele ganhou da parte de Deus a revelação desse Evangelho na sua própria experiência, na sua própria vida. E esse Evangelho se tornou um depósito que lhe foi confiado. Uma mensagem para ser anunciada ao mundo todo. Paulo foi mensageiro do Evangelho da graça aos Efésios e a todos os gentios e aos judeus também, porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é uma mensagem direcionada a todos, a humanidade. É o Evangelho que Jesus mandou pregar. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele próprio está em nós, vivendo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem
que o povo está disposto a ouvir, mas é a mensagem que o povo precisa ouvir. E a ordem que eu tenho é de pregar o Evangelho de Cristo. E Paulo diz aqui: fui constituído ministro. Ele não diz que ele se fez ministro, que ele entrou por conta própria. Não é isso. Aqui ele diz que ele foi feito, foi Deus mesmo que fez isto com ele. E ele diz mais: conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Você vê, não é mérito, não é merecimento, é dom da graça de Deus concedida a Paulo e a nós também. Não é pela força do homem, não é pela nossa capacidade, pelo meu poder. Aqui diz que é pela força operante do poder do Deus da graça. Paulo também diz algo bem impactante, bem impactante. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele próprio se considera não merecendo nada, não digno de nada. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Diante deste evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Paulo percebeu a sua pequenez, a sua insignificância. Menor aqui, irmãos, quando Paulo diz menor, significa despojado de toda a ideia de grandeza, de importância, de relevância, de merecimento. A obra do pecado é nos fazer grandes, exibidos, invocados dentro de nós mesmos. Tem um texto ali em Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo diz ali algo importante que precisamos saber e conhecer. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo além do que convém. É o conselho. O pecado gerou no ser humano um desejo profundo de querer ser mega, grande. O pecador, desde a tenra idade, sofre com esse sentimento de mega, de importante. Eu sou mais importante. A ideia de grandeza está inserida dentro da personalidade humana e permeia todos os grupos e castas sociais. A tendência é engrandecer até nas pequenas coisas. Tem uma frase, dizem que foi dita por Napoleão Bonaparte, que é assim: grande negócio faríamos comprando o homem pelo que ele vale e vendendo-o pelo que ele pensa que vale.
Essa frase representa bem o que o ser humano caído no pecado pensa de si mesmo. A obra do pecado, irmãos, como eu já disse, é tornar o ser humano caído no pecado grande dentro de si mesmo. Esse desejo de ser grande evidencia a obra do pecado no ser humano. A humanidade caída no pecado sofre de uma síndrome teomânica, uma espécie de sentimento contagioso de querer ser Deus. Eu comando o meu caminho, eu mando em mim, sou dono do meu nariz, ninguém tem nada a ver com isto, eu sou assim. A obra do pecado. Quando uma pessoa fica deslumbrada com o poder, aí se diz que ela foi picada pela mosca azul. Mosca azul é uma referência a uma lenda antiga, uma lenda que diz que a picada da mosca azul inocula nas pessoas doses concentradas de ambição e poder, e a pessoa fica deslumbrada com o poder. Só para dizer que esse efeito, esse sentimento é o que o pecado causou, produziu no ser humano. Todos foram visitados pela mosca azul do pecado, já desde o ventre, já nascem assim, todos. O ser humano nasce com sede de poder, de grandeza, de importância. Talvez por isso haja tanta disputa por cargos de importância e pelas posições de poder, até na igreja mesmo. O ser humano caído no pecado, não importa a sua categoria a que ele pertence, almeja o mesmo lugar, o foco das atenções. Eu já quero dizer logo, o foco das atenções aqui é Cristo. Ele é o foco. Você não é foco aqui. O amamos muito, mas você não é o foco. O foco é Jesus Cristo. E quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa programou, ela fica lamentosa, irritada, ressentida, amargurada. Ela perde a estribeira. Você sabe que é assim. E o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo, preste atenção, a questão toda aqui é você mesmo. A única maneira, o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo e de suas paixões de grandeza é a nossa morte com Cristo na cruz. Paulo creu, confessou e escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu não entendo isso. Não importa se você entende ou não, o que importa é se você crê. Você tem que começar crendo que você foi crucificado com Cristo na cruz, do ponto de vista espiritual, e que você morreu e que Cristo vive em você. Que a questão agora é não mais eu, mas Cristo em mim.
É este o pensamento que convém pensar de nós mesmos. O que você pensa a respeito de você mesmo? Eu penso assim: eu sou um crucificado, um morto com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que eu penso de mim mesmo. Nosso eu arrogante, que se acha divino, fenomenal, sensacional, foi derrubado, vencido e destruído na cruz de Cristo. Deus quer que, além de reconhecermos que somos pecadores, indignos, cheguemos também ao fim de nós mesmos, ao reconhecermos a nossa morte com Cristo na cruz. Essa ideia de menor não é diminuição do eu, é a crucificação do eu com Cristo. Então Paulo disse: eu, o menor. Qual era o compromisso do apóstolo Paulo? O compromisso dele, irmãos, era pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele foi constituído por Deus para anunciar, pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você percebe a importância do evangelho? Nós não fomos chamados para pregar outra coisa senão o evangelho. Fomos chamados e constituídos por Deus para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando não pregamos apenas o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, estamos falsificando o ministério. Eu não poderia pregar a vocês outras coisas. Eu só posso pregar o evangelho, que é tão profundo. Já é dito, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Se é insondável, meu irmão, você precisa da revelação de Deus. Ele precisa revelar. Pregar o evangelho é a maneira genuinamente cristã de ajudar de forma significativa as pessoas. O que há em Cristo é o evangelho insondável. Por isso é preciso ser revelado. Insondável é algo que está no conhecimento e administração do próprio Deus. Para mim é insondável. Eu não consigo penetrar com a minha mente, eu não consigo assambarcar essa ideia. É preciso que Deus revele. É por isso, irmãos, que nós precisamos da revelação de Deus. Não há quem possa descobrir o evangelho e apossar-se dessas riquezas do evangelho por sua própria iniciativa e poder. Quem quiser abordar o evangelho filosoficamente e tentar compreendê-lo por si mesmo, desista. E desista logo no começo, pois nunca poderá fazer isso, porque Deus revela, Ele precisa revelar. E a minha oração é que Deus revele para vocês, que você perceba pela revelação a importância do que eu estou falando aqui, porque eu estou falando do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Preciso perceber o quão importante é o evangelho.
Depois de sermos revelados, não significa que sabemos tudo, de jeito nenhum. Mas na medida em que vamos conhecendo, depois que somos revelados, de sermos revelados a respeito do Evangelho, não significa que sabemos tudo, mas na medida em que vamos crescendo e progredindo em Cristo, vamos ficando cada vez mais maravilhados ante este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É assim com você? Você, cada dia que passa, você que já ganhou a revelação, a experiência, você vai ficando cada dia mais maravilhado, cada dia mais empolgado com este Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo não é obscuro, mas Ele é inesgotável. Nós vamos precisar da eternidade toda. O Evangelho insondável foi revelado, mas continua inesgotável. Deus tem um Evangelho insondável e ele foi revelado para que nós pudéssemos conhecer. O diabo também está interessado no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e o interesse do diabo é dificultar para que as pessoas conheçam o Evangelho. A obra do diabo é dificultar para que a pessoa não conheça o Evangelho. A obra do Espírito de Deus é revelar o Evangelho. A obra do diabo é esconder o Evangelho das pessoas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 4 a 6. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Você vê, tem alguém produzindo cegueira para você não enxergar. Mas tem também alguém dando luz, jogando luz no assunto, iluminando, trazendo a revelação para que a pessoa conheça. No versículo 5 aí do texto que foi lido, Paulo diz: não pregamos a nós mesmos, ou seja, não pregamos nossas ideias religiosas, as nossas opiniões, as nossas interpretações, as nossas doutrinas, o nosso grupo, a nossa igreja, a nossa denominação. Não pregamos. Eu não estou nem aí para essas coisas. Nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor, aquele que é o dono, que manda em tudo. Então, irmãos, Cristo é o assunto da igreja dele. Se é a igreja de Jesus, o assunto é Jesus. A igreja é a noiva de Jesus, é assim que o texto diz.
A igreja é a noiva. Então, ela tem que falar do noivo, não é? Se é noiva, tem que se empolgar com o noivo. Uma noiva que trai o seu noivo não é digna dele, ou é? Não é digna de nada. Agora, uma igreja que está traindo Jesus com religião, com o pecado, não é digna de Jesus e nem de ser frequentada. Então, o assunto é Cristo, que está concentrado no Evangelho, e o Evangelho sendo revelado para as pessoas, para nós. Você pode voltar lá para Efésios 3 e ler novamente versículo 9 até o 12. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Veja bem, no verso 8, está falando do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, que Paulo ganhou a revelação na sua vida, e esse Evangelho se tornou o Evangelho de Paulo, porque agora era um Evangelho que estava na sua experiência, e Paulo agora vai pregar esse Evangelho a outros. No verso 9, você pode ler novamente só o verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Lê também o 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A sua versão, no verso 9, começa com a palavra manifestar. A que eu estou usando aqui coloca a palavra demonstrar, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou tudo por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, demonstrar o quê? E demonstrar a todos. Mas demonstrar o quê? Demonstrar a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto, escondido em Deus, a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Que mistério! Que mistério! Cristo, irmãos, Cristo. Este mistério de Cristo está todo no Evangelho, que tem tudo a ver com a morte e ressurreição do Senhor Jesus,
e da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Está falando do mistério, daquele projeto escondido que só Deus sabia. E o que é isto? Que mistério é este, irmãos? Colossenses 1, versículo 26 e 27, Paulo vai falar a mesma coisa que está falando aí aos Efésios. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo foi um pouco mais específico aí, né? Ele já foi dizendo que havia um mistério, só Deus sabia, e que Deus agora revelou no momento certo. E ele diz que o mistério é Cristo em nós. Romanos 16, versículos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Você vê, aí temos um mistério que está revelado, que foi dado a conhecer. Irmãos, há muita obscuridade com respeito ao Evangelho, porque o mistério aí tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a morte de Cristo, com a encarnação de Cristo, com a morte dele, com a nossa morte em Cristo, com a ressurreição de Cristo, com a nossa ressurreição com ele, e ele em nós, Cristo em nós, vivendo a vida dele. Isso é um mistério que foi revelado, mas há muita obscuridade com respeito ao Evangelho. A mesma coisa não acontece em relação à criação, porque esse mistério, ele vem antes da criação. Você vê que o mistério esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. As coisas que Deus criou vêm depois desse mistério que Deus tinha. Quer dizer, o mistério vem antes de qualquer coisa. Deus já tinha esse programa, esse projeto. E a criação de Deus é mais fácil de ser entendida. Os cientistas estão descobrindo muitos lugares interessantes por aí. Marte é um desses lugares, né? Fica a 70 milhões de quilômetros da Terra, só para você ter uma ideia. E Marte já foi, assim, quase que colonizado pelo homem, pela NASA. Já tem mapas, já foi mapeado totalmente, um mapeamento fabuloso, com detalhes tremendos. O homem já conseguiu colonizar Marte, não povoar ainda, mas tem a ideia de ir para lá. Tão distante da gente, e nós sabemos tantas coisas dele, que podemos ver já. Mas o Evangelho é desconhecido das pessoas. O Evangelho, a criação, podemos conhecer com certa facilidade, mas o Evangelho é preciso ser revelado. Esse propósito estava na mente de Deus antes do início do tempo, antes de qualquer coisa criada.
o Evangelho. Você vê a importância do Evangelho? O quanto o Evangelho é importante para o próprio Deus. Esteve oculto em Deus, que tudo criou. Você vê, a criação vem depois. E nós, irmãos, temos que demonstrar a todos, através da nossa vida e pelo anúncio do Evangelho. É por isso que foi colocado na igreja, para ser demonstrado a partir da igreja, na vida dela, e pela pregação que essa igreja tem que fazer do Evangelho. Demonstrar o quê? O que temos que demonstrar? A criação? Não. O universo? Não. A ciência? Não. Demonstrar o quê? Demonstrar o mistério de Deus através do Evangelho, que foi revelado. Você percebe quão grandiosa é a sua missão, ou não percebeu ainda? É a nossa missão? A nossa missão, irmãos, é maior do que a missão da NASA, é maior do que a missão da ONU, é maior do que a missão do presidente Bolsonaro. O que é tão grandioso? Demonstrar Cristo através da nossa vida e da pregação do Evangelho. Nada supera isso. Se você não percebeu ainda, você está perdendo. E não está perdendo muito, você está perdendo tudo. E é isso que eu quero para mim, que eu quero para você, que eu quero para todos nós. É isso que eu quero para os meus filhos. É isso que eu tenho pedido a Deus. Senhor, eles precisam conhecer o mistério, o Evangelho. É isso que me faz chorar diante de Deus, de alegria e de emoção, por Deus ter me revelado, e pelos outros. Porque é preciso conhecer isso. É isso que nós temos que conhecer. Irmãos, do que adianta conseguir coisas neste mundo, mas não captar essa revelação do mistério de Cristo, revelado no Evangelho? Do que adianta? Não adianta nada. Não vamos ler o texto, eu só vou citar. Em Lucas 16 a 21, depois você pode conferir, Jesus contou uma parábola de um rico fazendeiro. Os seus campos produziram abundantemente. Ele não sabia o que fazer com tantos cereais. Os celeiros e silos estavam superlotados. Aí o camarada teve uma ideia brilhante para resolver o dilema em que ele se encontrava. Sabe o que ele decidiu? Decidiu destruir os seus celeiros e construir maiores. Ele poderia ter poupado despesa, custos, trabalho e tempo, se tivesse olhado em sua volta. Veria gente necessitada, usando um pouco do que tinha. Poderia matar a fome física e também espiritual de muita gente. Ambrósio disse o seguinte: o ventre dos pobres, a casa das viúvas e a boca das crianças são celeiros que duram para sempre. Mas ele não conseguia ver.
Depois de realizada a sua brilhante ideia, aí ele teve uma outra ideia maravilhosa: se aposentar. Observe a independência do homem. No texto lá depois você vai ler: os meus celeiros, os meus frutos, os meus bens, a minha alma. Tinha tudo programado. Seu futuro estava programado, agendado por ele mesmo. Agora ia descansar, comer, beber e regalar-se. Esse era o seu projeto de vida. Mas Deus disse para ele naquela mesma noite que ele morreria. Assim terminou o seu projeto de vida. Alguém já definiu um louco como alguém cujos projetos terminam na sepultura. O que tens preparado para quem será? Foi a pergunta de Deus. Irmãos, eu estou contando isso para mostrar para você que o que dá significado e futuro seguro para nós é conhecer a experiência revelada no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você tem projetos? Ah, eu sei, você tem projetos. Quais são os seus projetos? Ah, eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou. Muito bem, parabéns para você. Só que eu quero lhe dizer, todos esses projetos vão terminar na sepultura. Todos eles. E se você chegar lá sem conhecer o grande projeto de Deus, o que esteve oculto e que foi revelado, que é o Evangelho, que é a sua morte com Cristo, a sua ressurreição com Cristo e a vida de Jesus em você, Cristo vivendo em você, você vai se dar mal. Mais importantes do que os meus projetos é o projeto de Deus para nós. O grande projeto revelado no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que Deus colocou na igreja, irmão José Rabelo, é tão grandioso, é tão estupendo, é tão fantástico, é tão fulgurante, que até mesmo os anjos, os seres angélicos, que passaram toda a sua existência na presença de Deus, estão aprendendo com a igreja. Estão observando e aprendendo. É o que diz o versículo 10 de Efésios 3, que já foi lido. Eles também não sabiam desse mistério, porque foi guardado em silêncio em Deus. O mistério do Evangelho. Mas agora, pela igreja, os anjos estão conhecendo a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Está sendo mostrado para eles o quanto Deus é perfeitamente sábio. Pense na maneira maravilhosa pela qual Deus resolveu toda a questão criada pelo pecado no universo. É aqui que vemos a sabedoria de Deus. A salvação é a maior manifestação da sabedoria de Deus. Irmãos, o pecado é o embaraço mais profundo que já surgiu no universo. Para Deus tudo é fácil, mas a dificuldade está no fato de que Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. Preste atenção.
A solução do pecado tinha que ser de uma maneira, de uma forma que demonstrasse todo o seu amor e toda a sua justiça. Foi aí que Deus se fez homem, foi para a cruz, lá nos atraiu a si. E ao morrer por nós, nos levou a morrer com Ele aquela morte. Cristo morreu pelos pecadores e com os pecadores. Quem poderia pensar numa coisa desta? Até mesmo nos dias de hoje, muitos não acreditam que Deus fez isto. É a sabedoria de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. O homem não apenas comete injustiça, ele é injusto. A justiça tem que atingir o injusto. E lá na cruz, Cristo fez o injusto pecador morrer com ele. Aí a justiça de Deus foi feita de uma maneira perfeita. Quem pensou nisso? A sabedoria de Deus, ninguém mais poderia pensar. A sabedoria de Deus fez com que a morte de Cristo fosse a nossa morte, fez com que a ressurreição de Cristo fosse a nossa ressurreição, e agora Ele vive em nós. Tudo isto é revelado no Evangelho e demonstrado pela igreja, na igreja e pela igreja. Deus tem uma sabedoria que age de tantas maneiras. Eu fico pensando assim, irmãos. Saulo de Tarso foi lançado no solo, no caminho de Damasco, para ser salvo. Lídia, Deus abriu o seu coração de uma maneira tão serena quando ela ouvia a palavra. Um terremoto é utilizado para que o carcereiro conhecesse a salvação. Uma execução de pena de morte por crucificação de um ladrão serviu para levá-lo ao paraíso. E muitas outras experiências pessoais foram usadas pela sabedoria de Deus para trabalhar a salvação das pessoas. Por quê, irmãos? Porque agindo eu, quem impedirá? Nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Quando Deus resolve pegar alguém, Ele pega. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz, e Deus não se arrepende do que Ele faz. Então, se Deus estiver no seu encalço, Ele vai chegar. Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Ele conhece cada um de nós individualmente e sabe qual é o tratamento exato de que necessitamos. Volte lá para Efésios 3:4, já vamos encerrar agora. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Nós precisamos desse discernimento. Precisamos dessa revelação para compreender o Evangelho. E aí nós vamos descobrir, o quanto Jesus é importante para nós. O quanto Ele nos fascina.